invade minha alma, me ama e me acalma, e sonda meu ser, me cura e me salva. Mais uma vez cante: invade minha alma, me ama, me acalma, me ama e me acalma, e sonda meu ser, me cura e me salva. Eu começo com esse texto porque exatamente nós somos chamados a pedir: Senhor, invade minha alma, invade meu ser, e faça-me compreender o verdadeiro sentido do seguir-te, do ser teu discípulo. E tudo tem a ver, porque hoje em Mateus nos foi proclamado as bem-aventuranças. Se grande destaque tem os 10 mandamentos, quando Moisés os apresenta, Jesus é o novo Moisés, e apresenta as bem-aventuranças como uma forma propositiva, uma forma afirmativa. Se no Antigo Testamento é não façais, não matais, há uma inversão. Aqui, bem-aventurados é uma forma propositiva de dizer: felizes são aqueles que vivem isso, felizes, bem-aventurados. E se estivermos, estamos no caminho certo. Do que o Senhor está falando? Dessa regrinha de ouro chamada as bem-aventuranças. Repito e veja a diferença. No Antigo Testamento, não matais, não cometa adultério. Aqui não. Na verdade, Jesus ao mesmo tempo nos coloca como exemplo e certeza se estamos ou não sendo discípulos. Ele nos coloca alguns pontos, são muitos, mas a própria liturgia, a primeira, o salmo e a segunda leitura, nos faz olhar para a primeira das bem-aventuranças. E eu entendo que se compreendermos, mesmo porque o tempo não nos permite falar de todas com profundidade, se compreendermos a primeira, todas as outras são decorrentes. Explico por quê. Quando um trem, é difícil você pensar que um trem encarrilhado cai. Se o vagão estiver fora do trilho, se a locomotiva, a primeira força que a locomotiva der, é um desastre. Mas se o trem estiver bem encarrilhado, está no trilho, a tendência é de seguir em frente. Por isso, me atenho nesse sermão, mesmo porque as bem-aventuranças aparecem com certa frequência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por essa bem-aventurança, somos chamados a olhar a primeira leitura: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Repita comigo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu diria que é o primeiro vagão com a locomotiva. O que vem depois segue, porque a mansidão, a pureza, a coragem, ela vem desse primeiro aspecto. Mas o que quer dizer pobreza de espírito? Você pode entender, fulano é pobre de espírito. Você pode ser entendido negativamente. Uma
uma pessoa que é pobre na fé. Não, não é isso. Pobre de espírito, uma pessoa que não é aberta à caridade, também não é isso. Pobreza de espírito significa uma pessoa que é dócil à ação de Deus. Pobreza de espírito, aqui nesse contexto, bem-aventurados os pobres de espírito, é que são dóceis à ação de Deus pelo Espírito Santo. Repito, pobreza de espírito é docilidade. Uma pessoa pobre em espírito está dizendo que não tem o ego inflamado. Eu decido, eu mando, eu sou, subo no altar e coloco, forro o meu altar daquilo que eu consegui na minha vida. Vou colocando, como diz Jesus, colocando a minha riqueza como pedra votiva, coloco a minha vaidade como pedra votiva, coloco as pedras votivas do meu ego. Pobreza de espírito é alguém que reconhece: até tenho, Senhor, mas o que tenho, consegui fruto da vossa graça. Sou criatura, tu és o Criador. Trabalhe, molde-me, estou a seu serviço. Isso é pobreza de espírito. A pobreza de espírito de Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Pobreza de espírito de Nossa Senhora: ele olhou para a humildade de sua serva. Pobreza de espírito que nós somos chamados a ter em dizer: fala, Senhor, teu servo escuta. Essa pobreza de espírito é o primeiro vagão para quem vai para entrar no trilho, porque nos faz diminuir a nossa empáfia, nossa soberba. Pobreza de espírito significa exatamente deixar-se moldar por Deus. A primeira leitura já nos fala isso. A profecia de Sofonias: buscai o Senhor, humildes da terra. Muita gente se sente até incomodado, porque diz assim: por que as pessoas mais simples, e estou dizendo as de menos poder aquisitivo, são mais fervorosas? Tem gente que se sente incomodado. São Paulo vai dizer isso na segunda carta. Ele vai dizer: entre vocês, e olha que Paulo fala para uma comunidade complicada, que é os dos coríntios, entre vocês não tem gente muito rica. Vamos ser sinceros, gente. Os ricos não são muito de ir na igreja. Dá uma olhada de modo geral nas lideranças, com todo respeito, e não estou desfazendo dos ricos. Eu estou me baseando na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura e no Evangelho. Você vai, por exemplo, nos voluntários de um hospital de câncer. Vá num asilo de São Vicente de Paulo. Vá num lugar onde as pessoas são voluntárias na gratuidade. Olhe um pouco para as nossas pastorais. Claro que tem gente de posse, mas a grande maioria não são de posse. São pessoas humildes, pobres, e dão daquilo que às vezes lhe faz falta. Estou errado? Ô minha filha, tá bom, Deus seja louvado. Senta lá, meu anjo. Deus abençoe. Muito obrigado. Queridos filhos, vocês estão vendo, acabei de dizer, é essa simplicidade de alma que agrada aos céus. É isso que Jesus está dizendo. Começa a dizer: humildes da terra. Quem são os humildes da terra? No tempo de Sofonias, eram aqueles que tinham sobrado, aqueles que nem foram levados para o exílio, porque não valia a pena. Quem conhece plantação aqui, passa a colheitadeira para colher feijão ou soja, ou milho, não fica o resto.
o resto dos grãos, são esses. Nem foram levados, porque eles queriam levar gente importante, são chamados os anauins. Os humildes da terra são aqueles que estão largados. Interessante que Deus diz que Ele sai de novo na colheita, pegando aqueles que caíram do caminhão. E de vez em quando a gente escuta que as rodovias estão cheias de grãos, que são transportados de um lado ao outro para o Brasil. Eu diria que Deus vai na beira do caminho pegando aqueles grãos, os humildes, aqueles que não foram contratados na primeira hora, nem na segunda, nem na terceira, na última hora. E são esses que Deus diz, são bem-aventurados. Bem-aventurados por quê? Porque talvez a dificuldade da vida lhe faça uma pessoa mais aberta à providência, porque a insegurança da vida, o fato de não ter tudo o que quer, lhe faz mais aberto ao novo de Deus. Não quer dizer que ser pobre é ser bem-aventurado. Jesus está dizendo, quem é mais desapegado das coisas, mais aberto à graça de Deus. Consequentemente, que as pessoas que às vezes a vida judia mais, se abre mais para o eterno. É isso que São Paulo vai dizer, Deus os escolheu. Você pode não ter riqueza, mas a riqueza maior é teu amor. Você pode não ser diplomado, como ele diz, não tem muitos diplomados, mas a verdadeira sabedoria é a de Deus e não dos livros. Dentre vós, podem não ter pessoas tão influentes, mas maior fluência faz o Espírito agindo em nós. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Exemplo, o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce. Os fracos para confundir os fortes. Pensa, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, encurvadinha, pequenininha, mas diante de Helmut Kohl, que era o grande chanceler da Alemanha, deu uma grande frase de sabedoria, quando ele disse, ajudamos os pobres. Ela falou, o Senhor pela política, eu por Jesus. Coisa de santo. Queridos filhos, nós estamos começando essa liturgia, e o Senhor está dizendo, seja humilde. O que é ser humilde? Aceite a ação de Deus em você, dobre-se diante da vontade de Deus, busque a parte boa, humilde, humus, terra boa. Lembre-se que você foi feito de pó, não é qualquer pó, é um pó escolhido por Deus, argila, um pó fecundo. Volte a ser o que tu és e serás grande, porque quem te fez é maior do que tu, é maior do que nós mesmos. Ah, meus irmãos, na medida em que nós nos exaltamos, nós estamos nos divinizando. Na medida em que nós somos aquilo que somos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Felizes são esses. O que é o contrário? A infelicidade. É não ser um bem-aventurado. O que é não ser um bem-aventurado? É ser uma pessoa que faz o seu próprio caminho, um caminho errado, equivocado, que só vai dar errado. Tire o vagão do trilho. É desastre, morte, tragédia. Quando eu e você quisermos pegar a nossa vida como um vagão, as nossas potências, as nossas graças, aquilo que Deus nos dá, e dizer, isso é meu, e eu vou conduzir, é tragédia na certa. Mas na medida em que eu me deixo guiar por Deus,
só temos a caminhar para o céu. Filhos, São Paulo nos fala, o profeta Sofonias nos lembra, o Salmo nos exorta: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem está sendo conduzido por Deus, sabe que as dificuldades são imensas, mas Deus é capaz de tirar do lixo, do monturo, coisas boas. Quem se deixa guiar por Deus, seguir como bem-aventurado, sabe que a cruz não é o fim, é apenas um meio para a ressurreição. Sabe que ao trabalhar todos os aspectos das bem-aventuranças, nós seremos grandes diante de Deus, e a grandeza de Deus, os olhos humanos não veem. Aquilo que é grande diante de Deus, de fato uma pedra preciosa, no mercado humano não tem valor algum. O que é grande diante de Deus, na balança humana, não é contrapeso, mas aos olhos de Deus, a mansidão, que não dá para mensurar, a pureza de coração, que não dá para medir, a generosidade, que não dá para engarrafar, que aquilo que Jesus disse, a promoção da paz, que só é visível quando se tem na guerra, que a perseguição, que parece loucura para alguns, tudo isso, estas sim, são pedras votivas, que não serão colocados no altar do meu ego, mas no grande altar da salvação do mundo. Amém.